Na verdade, assim, eu costumo falar que as profissões elas te escolhem, né? Quando a gente é criança, a gente fala que quer ser um monte de coisas, mas aí a vida vai te colocando, né, te empurrando para algumas coisas. Então, eu nasci de uma família muito pobre, então de 14 irmãos eu fui a única que terminou o ensino médio e a única até então que cursou a faculdade. E engravidei adolescente e já por isso, já pela falta do assistente social, já pela falta de uma orientação, já pela falta do Estado ter ali uma responsabilidade desde o nascimento. Porque se o Estado se preocupasse com a criança desde o nascimento e fosse ali colocando ela, introduzindo ela dentro da sociedade, não sei nem se é bem esse o termo, mas fosse preparando ela para esse caminho, muitas coisas seriam evitadas. Claro que hoje, um adolescente como vocês, um método contraceptivo né, tudo assim, muito claro. Depois da globalização, da internet, isso ficou muito claro. Mas quando eu era adolescente, não era claro assim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos. E de um ciclo que se repetiu, porque com a sua avó foi assim, com a sua mãe foi assim. Então a gente vai vendo esse descaso na sociedade e como as histórias vão se repetindo. Né? E aí depois dos meus filhos já adultos, eu tive que parar de estudar, voltei para a escola numa situação assim, bastante difícil, porque eu estudava lá no Jacó, entrava na empresa às 6 da manhã, ficava na porta do Jacó até às 7 para começar o supletivo e chegar em casa 1 hora da manhã. Enfim, mas eu entendi que essa era a minha revolução, né? Que o meu maior ato de revolução teria que ser esse, eu teria que mudar aquela situação. Eu não poderia dar continuidade nesse ciclo, eu queria que aquele ciclo se acabasse ali. E aí eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, mas tinha, desde sempre, eu sempre quis ser assistente social. Não pela caridade, mas pela mudança, pela transformação. Porque o conhecimento ele transforma. E o conhecimento te transforma de tal forma que após você adquirir, ninguém mais te segura. Então o serviço social é isso, é você conhecer os direitos que são assegurados. Porque nós temos vários direitos que estão garantidos, mas a gente não conhece, a gente desconhece todos eles. E nem fazemos uso deles, né? E ali eu me inscrevi no programa Escola da Família, e aí eu trabalhava para pagar a minha condução, e trabalhava no domingo na Escola da Família para poder pagar a faculdade. E aí eu trabalhava de domingo a domingo, de segunda a sexta no caminhando, sábado num trabalho que a gente fazia aqui. Então eu abri mão de muitas coisas, porque aí quando você entra na faculdade, adeus amigos, adeus a rede social, adeus sua vida. Só que eu sabia onde eu queria chegar. Quando eu pensava em desistir, quando eu pensava que eu estava muito cansada, eu via aquele último dia, eu com a beca, eu ali vendo meu nome ser falado. E eu ficava me imaginando, imagina se a sua turma que está estudando com você te manda o convite da formatura e você não está lá. Formei, e quando eu terminei de me formar, a assistente social daqui ia sair, aí pediram para que eu fizesse meu apreciamento da colação de grau para poder assumir o cargo. E aí eu estou aqui, né, nesse trabalho, amo o que eu faço, né, a experiência é maravilhosa, claro que eu quero ter outras experiências profissionais também, porque o serviço social ele abrange a saúde, ele abrange a educação, ele abrange o organizacional de uma empresa. Então eu quero ter essas outras experiências, mesmo porque para você ter essa percepção de onde você navega melhor, de onde é a sua zona de conforto, aquilo que te desafia. Então, agora que meus filhos são adultos, eu me permito a desafiar, a ser desafiada e de fazer tantas outras coisas. Mas como profissão e como propósito de vida, é o serviço social. E eu acho que é imprescindível ter, no âmbito de uma sociedade, um assistente social. Embora assistente social é isso, quase ninguém sabe o que ela faz, quase ninguém sabe do que se trata, quase ninguém sabe qual que é o rumo que se toma, se precisa ou não fazer uma faculdade para isso, mas ela é importante, porque um assistente social ele pode mudar uma vida. Então o assistente social trabalha nessa linha aí bem tênue, né? Porque ele é mais ou menos que um braço entre a sociedade e o Estado.
Você trabalha, o assistente social trabalha por conta do Estado, existe por conta do Estado, porém tendo que trazer esse cidadão para falar com o Estado. E é fazendo essa ponte que você tem que buscar conhecimento, buscar se aperfeiçoar, buscar entender a situação. Como você é assistente social se você não conhece nenhum contexto político, histórico, cultural de uma pessoa? Como é que você vai intervir na vida de alguém? A gente sempre fala da luta, mas esquece das conquistas que nós tivemos até aqui, né? Leis, políticas que foram aprovadas e criadas por assistentes sociais. Por exemplo, o serviço social é uma profissão que eu acho que poucos também conhecem. É uma profissão que, através dessa luta de anos, ela conseguiu uma aprovação de 6 horas. Então, todo assistente social trabalha por 6 horas. E como que se justifica isso? Devido à situação bastante pesada. Por exemplo, você imagina um assistente social que trabalha dentro do presídio, né? Você imagina um assistente social que trabalha dentro de uma fundação casa, né? O desgaste de tudo isso, a dificuldade de tudo isso. E aí conseguimos essa lei, né? Onde o assistente social trabalha por 30 horas. Embora você encontre instituições, pessoas que querem burlar isso. Ele não me contrata como assistente social, ele me contrata como técnico, porque aí eu trabalho as 40 horas. Percebe que nós temos leis, nós temos uma Constituição maravilhosa, só que tem muitas brechas e tem sempre pessoas querendo burlar isso. É frágil, né? Então é muita coisa assim pra gente mudar ainda, a gente está muito longe de chegar naquilo que a gente quer alcançar, né? De um país bem evoluído como a gente deseja e almeja. Então eu acabo sendo forçada a aceitar aquele trabalho que está me oferecendo de 40 horas. Né? Então eu acredito assim, que se fosse para falar de uma dificuldade, eu não falaria da dificuldade de nenhuma lei. Eu falaria da dificuldade que nós temos em cumprir, né? Porque temos leis muito boas, mas a gente não cumpre. Então eu acho que a dificuldade maior é essa. A dificuldade do assistente social é essa, de fazer com que esses direitos sejam realmente efetivos, com que esses direitos realmente sejam acessados pelos usuários. Porque o direito existe, a lei está lá, só que ele não consegue acessar. Né? Então nós temos várias balanças com vários pesos. Então eu não diria que é só 2 pesos e 2 medidas, eu diria que são vários pesos e várias medidas, e que nós ainda estamos num país que somos avaliados pelo nosso nível social. Infelizmente nós somos julgados, né, condenados por um nível social e não por um nível de leis, de direito, daquilo que realmente é garantido. Então acho que a maior dificuldade seria essa. Não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que a maior dificuldade seria essa. Acho que o caminho se enquadra mais na socialização, se enquadra mais na autonomia, se enquadra mais na inclusão, né, do que na educação em si. A gente tem psicopedagoga? Temos a pedagoga? Temos, mas aqui a gente não está voltado nem preocupado se vai aprender a ler, se vai aprender a somar. Nós estamos preocupados se ele sabe fechar um zíper, se ele sabe escovar um dente, se ele sabe abotoar um botão, se ele sabe ir e vir, tomar um ônibus, comer de garfo e faca, sentar-se à mesa, bom dia, com licença, boa tarde, se ele consegue se expressar, mesmo ele não tendo a expressão, mas será que ele consegue ter essa convivência, ele consegue se colocar, se posicionar com os colegas? Porque eu não sei se vocês têm essa percepção. Você vai no restaurante, você não vê nenhum deficiente. Você vai no cinema, você não vê nenhum deficiente. Você vai no teatro, você não vê deficiente. Então, que inclusão é essa? Onde que nós estamos incluindo, né? E aí, aqui é o lugar onde todos se sentem parte. Porque, por exemplo, eu tenho uma moça aqui que ela tem deficiência leve. Então ela chega aqui, o que ela sofria de bullying lá na escola formal, aqui ela é a top. Por quê? Porque ela sabe a diferença entre o braço e a perna. Ela sabe a diferença entre a cor azul e a cor preta. Enquanto o outro, você fala com ele, onde é que está seu pé? Mostra pra mim. Então ela se sente, aqui então eu sou, né? Eu sou a número 1, né?
Então, é isso que a gente quer, que eles se sintam à vontade para dançar, para falar, até mesmo para falar de namorar, com as suas roupas, com o seu vestido. Por quê? Porque nas outras escolas, pelo menos tudo que chega aqui para nós, é que eu fico num canto da sala. Ninguém fala comigo, ninguém me vê, a professora não se importa, eu não consigo, eu não gosto de ficar lá. A gente teve casos aqui absurdos de violência, de agressões contra o deficiente numa escola, num estado que diz que inclui, que aquilo é inclusão. Como que é inclusão? A diferença do assistente social é essa, porque na Constituição a gente fala de justiça. Justiça é eu dar para vocês, para cada uma maçã. Mas sem perguntar, você gosta de maçã? Você consegue comer a maçã? O assistente social, ele lida com a equidade. O que é a equidade? Eu saber se você gosta da maçã e você falar para mim, não, eu prefiro a pera. E eu dar a pera para você. E você, a maçã? A maçã para você. Não, eu prefiro a uva. Isso é equidade. É eu te colocar, né, naquilo que você acessa. Porque justiça é eu dar para todo mundo igual. Equidade não. Equidade é eu dar de acordo, eu fornecer ferramentas de acordo à necessidade. Então é isso que a gente faz. O cadeirante aqui, a gente dá acesso para ele de forma que ele consiga desenvolver atividades. Então, ele participa das atividades. Claro que a gente modifica tudo isso para se sentir incluso ali, né? Já o que consegue mover só uma mão, as nossas atividades, nós é que temos que se adaptar a eles. Não é eles que têm que se adaptar e aprender a fazer as nossas atividades. Nós que temos que criar e buscar com que a gente promova isso. Você vai conseguir fazer assim com os outros, né? Então, preocupado, né, se o menino vai conseguir aprender 4 palavras, 5 palavras, cada progresso que ele faz aqui de uma palavra pra gente é maravilhoso. Saber, assim, você atua aqui no Caminhando, mas aonde você tem curiosidade de atuar como assistente social? Então, quando você está ali se formando, acredito que no direito também é assim, várias outras profissões também é assim. Então, nos debates que tem na sala de aula, nos seminários que tem na sala de aula, você vai se percebendo. Então, quando você começa a buscar o estágio, não sei se com pedagogia também é assim, quando você começa a buscar o estágio, você já busca mais com aquela sua característica, né? Então, eu quero e vou, né? Porque eu costumo dizer que meu limite é o céu, atuar na área da saúde, né? Nas erradicações de doenças, em manicômios, porque eu penso que eu quero contribuir, toda profissão ela contribui para algo na sociedade, a questão da gente ser produtivo, né? Não trabalhar pelo dinheiro, pelo valor que se ganha, mas pelo aquilo que você pode agregar, para aquilo que você pode contribuir para melhorar a sua sociedade. E eu acredito que a saúde mental, que manicômios que hoje não existem mais, mas é uma coisa bem velada, a gente fala, olha, foi extinguido, foi feita a lei, não existe mais, mas ainda existem, né? De forma bastante velada ainda existe. Então eu tenho vontade de trabalhar com a saúde mental, me especializar em saúde mental, trabalhar em manicômios e UBSs, né? Tenho vontade também que um projeto voltado para a educação seja feito, seja aprovado, porque eu acredito que na escola deveria ter uma assistente social. Porque se você tem uma assistente social na escola e alguém chegou ali, uma menina violentada, alguém agredido, uma família, você consegue, porque às vezes a diretora de uma escola não sabe o porquê da evasão, o porquê das faltas daquele aluno, o porquê que ela chegou chorando hoje, o porquê que ele tem medo do banheiro, o porquê que ele não gosta de tal professor. E o assistente social seria isso, seria esse vínculo da escola com a família, né? Você imagina um assistente social na família, numa escola, visitando as famílias e falando para o diretor o perfil de cada família. Olha, a Bia chegou hoje assim porque o pai espancou ela ontem à noite, né? E a gente já encaminhou a Bia, a gente já encaminhou o pai para orientação. Então, muitas coisas que acontecem hoje na escola, né, eu sendo assim muito otimista, seria bem menos. Bem menos. Porque o professor está lá, ele trabalha o aluno, mas esse professor, ele não sabe como que é esse aluno na casa dele. Porque as famílias acham que é a escola que vai educar o filho deles. Então eu mando para lá, meu problema foi para lá, né?
E eu me preocupo quando ele voltar. Graças a Deus está na escola. Vocês já viram? O pai falando, ai meu Deus, graças a Deus as férias acabou. Por quê? Porque eu empurro meu problema para a escola. E não é para ser assim. A escola é para ser um lugar agradável. Essa família tem que ver a escola como uma porta, é um lugar agradável, um lugar que eu tenho acesso, né? Então muitas mães, elas alegam que não conseguem falar com a diretora da escola. Tem, por exemplo, tem diretora de escola que ela não aceita soltar o menino 15 minutos antes lá para ele entrar aqui no caminhando. Eu falo, poxa, mas olha, vamos fazer alguma coisa juntas para essa família. Né? Você vai fazer uma questão de 15 minutos, deixa eu te explicar o meu trabalho, deixa eu te explicar o que é o caminhando. Então o assistente social, ele faria isso. Né? Essas demandas, esses casos, muito casos de drogadição que acontecem nas escolas. Teria que ter um assistente social. Se tivesse um psicólogo, nossa, seria uma dupla essencial na educação. E aí a gente evitaria muitas coisas. Só que nós estamos mais preparados como sociedade para trabalhar com a contenção e com a repressão do que com a instrução e com a orientação. Porque a gente ama o que a gente faz, a gente gosta do que a gente faz e a gente busca melhorar isso a cada dia. E aqui na Zona Sul são pouquíssimas opções. Eu tenho fila de espera de pais, de famílias que não sabem o que fazer com os filhos. E isso é que eu estou falando, que a gente só atende, olha bem, nós só atendemos deficiência de leve a moderada. Nós temos um limitador de leve a moderada e a partir dos 15 anos. Agora imagine, todas as deficiências, leve, moderada, grave, severa, de 0 a 50 anos, vamos limitar, né? Onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão sem atendimento. Essas pessoas estão trancadas no quarto. Essas pessoas estão dopadas porque eu vou tratar o efeito, né? Não trato a causa, né? Então eu vou remediar a situação ali. Então você imagina que as notícias ruins, elas estão em todos os canais. Só que tem muita coisa boa acontecendo. Olha vocês aqui, interessadas em saber de como respeitou uma colega de um abrigo. Talvez vocês nem nunca foram num abrigo, mas vocês respeitaram a opinião, a vontade dela falar desse assunto, dela abordar esse assunto. Então, como é que eu vou dizer que a juventude está perdida, que vocês não têm solução, que as moças de hoje em dia, eu detesto esses discursos, as moças de hoje em dia não são, tem muita coisa boa acontecendo. Só que a gente dá mais ênfase para as coisas ruins, porque dá ibope, né, do que eu falar de jovens que estão aqui buscando conhecimento. Né? Se isso a gente se multiplicasse e se isso fosse notícia, muitos queriam seguir o exemplo com certeza. Mas vocês já ouviram falar do Caminhando alguma outra vez antes da professora Camila? E vocês moram aqui, do lado, Zona Sul. Mas isso ninguém quer falar. Mas se eu conseguir, a partir de hoje, mudar o que vocês pensavam sobre o serviço social, se vocês conseguirem sair daqui com outra visão, o serviço social não é a moça boazinha, não é a moça caridosa, não é a moça religiosa, não é a moça que quer ir para o céu. É uma pessoa que quer mudar a sua sociedade, é uma pessoa que quer que o seu país tome outra forma, caminhe por rumos diferentes, caminhe por rumos de equidade, de justiça, de cumprimento de leis e deveres. Para mim isso já vai ter valido a pena. Então que você consiga mudar ao seu lado, já valeu a pena.